Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintiza. E quando vem um sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, deslocado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A poesia de Olavo Bilac nos coloca nessa punção que nós temos, nesse pendor que nós temos de olhar a luminosidade, de almejarmos nesse tropismo uma luminosidade que, de certa forma, possa nos trazer um estágio de vida diferente. E é justamente sobre esse anseio de ter uma vida diferente, que a virtude, de certa forma, nos encerra, que nós queremos hoje começar a aprofundar um livro muito bom, muito aprofundado, muito embasado em conceitos espiritistas, em conceitos da psicologia, também da psiquiatria, chamado O Código do Monte, com o meu amigo Sérgio Lopes. Então fica conosco nessa noite para que a gente possa aprofundar o início desse livro. Aqui está, pois bem, nosso amigo Sérgio Lopes. Para aqueles que não conhecem, eu acho que devo fazer as vezes da casa aqui, Sérgio, reapresentando você que já tem uma trajetória tão bonita e tão consistente e autêntica dentro da movimentação espírita. Mas o Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul, deve estar falando de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, né? É colega médico, psiquiatra, também é psicoterapeuta. Nos últimos tempos tem, inclusive, aprofundado uma das linhas da psicoterapia, que é a psicanálise, mas é, assim, espírita desde muito pequeno, né? Acho que desde berço, salvo engano, e trabalha no movimento espírita desde muito jovem, assim como eu também tenho uma família espírita, e foi uma dessas grandes alegrias assim que o movimento espírita me deu, de ter esse contato, essa amizade. E por isso que, tentando trazer um pouco mais para você que nos acompanha nessa websérie Jesus e Saúde Mental, nessas palestras semanais, nessa geração de conteúdos para ajudar o Espiritismo Play, que mantém, né, ajuda, na verdade, a manter as obras sociais da Mansão do Caminho, que nós vamos começar hoje, né, a última terça-feira do mês de março, a aprofundar esse livro chamado... Cadê? Vamos ver a luminosidade aqui. Eu não treinei, né, Sérgio? Agora a luminosidade. O Código do Monte, tá? O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, né? O livro do Sérgio Luiz da Silva Lopes, editado em uma parceria pela FEB Editora e pela Fergus. Tamanha a consistência dos aprofundamentos que o Sérgio Lopes traz. E a ideia é que pelo menos uma vez por mês, né, nós possamos estar aqui juntos, dialogando sobre partes desse livro. Então, hoje a gente vai começar com a introdução, que fala sobre as virtudes em geral, porque a ideia do livro é que cada, né, bem-aventurança do Sermão do Monte possa traduzir uma orientação, né, um aprofundamento sobre uma virtude, humildade, a própria questão de uma pureza, como é que a gente pode entender essa pureza, que eu acho um dos temas mais delicados, assim, da gente poder aprofundar, e a gente vai tentar, ao longo desses meses, uma vez por mês, provavelmente a última terça-feira do mês, a gente vai estar aqui junto, e aí um programa um tanto quanto especial, porque seria muito difícil juntar, né, dois psiquiatras, dois terapeutas que trabalham eminentemente em silêncio, escutando os outros, quando esse pessoal pega no microfone e fala que só, então seria muito difícil nos segurarmos aqui em 30 minutos, em 40 minutos, como é habitual. Então provavelmente a gente vai ficar ali uma hora
conversando para poder aprofundar essa temática. Eu falei que provavelmente, né, Sérgio, porque às vezes nós temos alguns imprevistos e talvez, ao invés da última terça-feira, possa ser alguma outra terça-feira, mas a ideia é que pelo menos uma vez por mês, né, provavelmente as últimas terças-feiras, nós estejamos aqui. Então, vou passar inicialmente a palavra para você, para que você possa dar as boas-vindas e, mais do que isso, dizer como nasceu, Sérgio, a ideia desse livro, por que estudar o Sermão do Monte nessa perspectiva, um caminho virtuoso, um caminho para as virtudes, é interessante e te despertou a curiosidade e o interesse. Inicialmente, então, eu quero agradecer o convite do Leonardo, do Léo, de estar aqui nesse espaço tão importante, tão especial para nós aqui do Movimento Espírita, na Mansão do Caminho, na TV, e fazermos uma dupla neste espaço para o lançamento pela Federação Espírita do Rio, quando então nós tivemos a ideia, que já vinha sendo amadurecida a partir de alguns artigos que eu estava fazendo em torno de reflexões a partir das bem-aventuranças, né? Porque o Sermão do Monte ele é bem mais do que as bem-aventuranças em si, ele é um capítulo maior, né? Que é essa bela passagem de Jesus quando ele sobe a montanha e ele então recita a mais bela página de amor, de ensinamentos morais que a humanidade teve notícia. Então isso sempre me encantou desde jovem, observar essa passagem. E me pareceu, estudando cada bem-aventurança, que cada uma delas comportava o estudo de alguma virtude em especial. E de certo modo, havia uma sequência curiosa no meu entendimento, na minha percepção inicial, uma certa sequência curiosa, né, que poderia ser feito como uma metáfora de uma base, iniciando na base da montanha até chegarmos ao topo. Começando lá como nós veremos em cada mês, né, começando pela humildade, passando pela resignação, mansuetude, fé, perdão, etc., até chegarmos na caridade. Esta escala ascendente de virtudes parece que então nos falava, já naquele período, da ideia de que Jesus estava nos apresentando um verdadeiro código de ascensão moral, a partir do desenvolvimento das virtudes. E sob o ponto de vista do estudo dos conhecimentos psicológicos, fez muito sentido para mim, porque começa com virtudes muito humanas, né? E culmina com uma virtude que também é humana, mas é de um nível maior que a caridade. Eu gosto de dizer que foi um verdadeiro atrevimento, como sempre é um atrevimento, em relação ao que nós podemos pretender de reflexões em relação àquilo que Jesus nos traz. Mas, para início da nossa reflexão, diríamos que este é um ensaio muito breve e incompleto e inicial, né, das virtudes que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Porque essa temática é tão complexa e tão profunda que qualquer tratado, né, que a gente possa escrever sobre ela, de fato, vai ser quase uma introdução. Até porque eu concordo bastante com a visão aristotélica. Aristóteles ele tem um livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco, inclusive, era o nome do seu pai, e parece que Nicômaco era médico, pelo que a gente estuda na história. Talvez até tenha ensinado um pouco do ofício de medicina para Aristóteles, talvez aí o pendor de Aristóteles para as ciências chamadas naturais, a descrição da biologia, da botânica. Mas o Aristóteles também se dedica para o estudo das virtudes, né? E ele vai dizer em algum momento, nesse Ética Nicômaco, que um tratado de moral não pode ser teoria pura. Há que se ter também a mira a uma prática. Tampouco se podem dar regras estáveis, porque cada um deve tirar do exame das circunstâncias particulares a regra para a ação. Então, a ideia de que, por mais que a gente pudesse, vamos supor, teoricamente,
esgotar um assunto sobre qualquer virtude que seja, não seria inesgotável, não seria esgotável ali, porque aquele assunto ele precisa se traduzir numa ação que vai para além do livro. Então, nesse sentido é que qualquer tratado, mesmo um tratado aristotélico, é apenas uma introdução ao tema, porque o tema da virtude, ele deve, né, do ponto de vista epistemológico, ou seja, da construção do conhecimento, ele deve se desdobrar numa prática, numa vivência, e é como se fosse, digamos assim, pensarmos sobre a nossa vivência. Então, esse tema acaba sendo, de certa forma, um tema de autoconhecimento, né? Um tema que você acaba... E é aí que a gente deve olhar esses livros, não deve olhar um livro como esse, vendo, assim, uma análise de meu vizinho, né? Uma análise de como se comporta a minha esposa, a minha companheira, mas uma análise de como eu me comporto, de como eu estou nesse comportamento social e nesse comportamento intrapsíquico, né? Como é que eu me comporto com as minhas emoções, com os meus pensamentos mais ocultos, que nós temos, de certa forma, tanta dificuldade. Nesse sentido, eu queria jogar para você, Sérgio, como é que você conceitua a virtude, né? Lá na introdução você traz algumas possibilidades de conceito. Acho que seria interessante a gente pensar no conceito, o que é uma virtude. Certo. É interessante, Léo, você fala em Aristóteles, e a gente encontra em Aristóteles esta ideia de que a virtude ela não é natural, ninguém nasce virtuoso. Nós precisamos nos tornar virtuosos, né? A virtude é um processo de conquista. Essas qualidades que nós desenvolveremos ou não dependerá desta ação interna. Então, gosto muito da ideia que você nos sugere, assim, de que a virtude ela tem este compromisso de um olhar para dentro, não de um olhar para fora. O Evangelho de Jesus é todo um convite para olhar para dentro, e a doutrina espírita também é um convite para olhar para dentro. Então, este olhar interno que nos obriga a nos conhecermos e nos reconhecermos, nos põe numa direção de percebermos quais são os caminhos que nós estamos trilhando. Então, eu gosto muito da ideia da conceituação de virtude a partir de um conceito que encontramos lá em Torres Pastorino. Torres Pastorino, que foi um filósofo, escritor, que lá nos anos 30 se converteu ao espiritismo, ele era um teólogo, né? Depois ele acabou conhecendo o espiritismo, se encantou, e ele tem algumas obras interessantes, muito conhecidas. E uma conceituação que ele dá de virtude, que vem do latim virtus, que por sua vez deriva de um étimo vir, né? Que significa um homem, varão, um elemento forte. Então, vir também provém de vis, que significa também força. Também, então, essa ideia da virilidade, da força. Então, virtude, nesta ideia da construção da palavra, ela é uma qualidade de quem tem força, sobretudo uma força moral. Então, virtude é a qualidade de quem tem força. Agora, tem um outro sentido que eu gosto muito também, que força dá origem ao termo esforço. Isso é muito familiar a nós, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, eu acho que a gente pode enfocar isso aí também, e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, tem no próprio conceito de espírita essa ideia do esforço, nos colocando uma reflexão inicial assim de que virtude não é uma qualidade de quem é bom. Virtude é uma qualidade de quem está se esforçando para ser bom. Né? Isso encontra esta ideia também, portanto, nessa reflexão que nós estamos fazendo. Todos nós já somos virtuosos, vamos dizer assim, na medida dos esforços, não na medida da qualidade já adquirida. Se nós formos observar em qualidades adquiridas, ninguém é virtuoso, né? Mas todos nós poderíamos ser
virtuosos na medida dos esforços. Há quem esteja se esforçando, e também podemos tentar entender o que se chamaria de esforço, né? Porque tem uma certa confusão de esforço como alguém que tenha que forcejar, forçar a barra, forçar naturezas suas para atingir um objetivo. Não é bem esta a ideia. Esforço tem mais a ver com boa vontade, tem a ver com adesão, tem a ver com compromisso interno de o indivíduo se olhar e fazer uma caminhada na direção de uma melhoria, na direção de uma ascensão. Então, essas são algumas reflexões iniciais em torno do que nós estamos pretendendo abordar a partir do que entendemos sobre virtude. E isso é como você falou, é um ponto de partida. Acho que tantas outras ideias podem percorrer essas reflexões, né? Acho interessante a gente enfatizar que dentro da construção da virtude está embutida a ideia da paciência, porque é interessante essa diferenciação. Eventualmente, ou muitas vezes, quando nós nos inclinamos para uma ideia espiritual, uma ideia espiritualista, qualquer que seja, espiritista ou não, nós temos sim uma grande confusão do esforço com o que o Sérgio colocou de forçar a barra. E aí causa-se um outro tipo de problema, né? Um transtorno que seria uma cobrança excessiva em que você fica muito vinculado à performance. E acho que é bastante interessante pensar na virtude não como resultado performático, mas como caminho de trilha. Então, esse caminho envolve paciência. E a própria paciência, eu tenho refletido muito sobre isso, Sérgio, a primeira fagulha, né, que a gente acaba aprendendo sobre paciência não é tão virtuosa assim. A paciência chega na nossa intimidade evolutiva muito pelo caminho da vingança. Então perceba que tem um ditado popular que eu acredito que tem aí também, que é: a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, na ideia de que quando eu me vingo, eu preciso ter paciência para construir a vingança. Então veja que na nossa perturbação inicial, ou até atual, a gente aprende essa coisa da paciência, que está no bojo da construção das virtudes, pelo caminho mais perturbado, que é o caminho da vingança. Aí a gente vai aprendendo a esperar. Mas acho que já é algum lampejo de mudança na ideia de que não dá para forçar a barra, sobretudo em questões emocionais, em questões vivenciais, que você precisa esperar o tempo acontecer. E a primeira aprendizado com isso são, por exemplo, na visão espiritista, os obsessores. Quantos aprendizados eu tive lidando em reuniões mediúnicas com essa questão? São os perseguidores, né? E aqueles que conseguem obsediar, tem muita paciência, às vezes, para articular. E a ideia é que agora a gente possa transformar essa nossa arquitetura intelectual, que inicialmente ou ainda hoje é usada para destruir num processo de vingança, que a gente possa usar para construir, né? Então, a paciência acaba gerando uma modificação, né, final. Mas a matéria-prima, digamos assim, a argamassa, né, o tijolo, é muito semelhante, né? É muito semelhante. É a força de alguma coisa. Então a gente pode colocar, curiosamente, eu fiz a ferro e fogo, a força, e essa força ser quase algo muito forçado. Aí fica uma virtude falsier, né? Porque fica uma virtude forçada, uma virtude externa, e não uma coisa interna. E é interessante que, sim, quando a gente fala de uma prática, a gente deve também colocar dentro de nós. Aí eu pego, Sérgio, a gente vai chegar nesse capítulo, mas tem os bem-aventurados, os limpos de coração, né? Porque eles verão a Deus. E a gente também tem traduções de os puros de coração. E às vezes eu acho que um dos pontos mais difíceis de uma visão religiosa, qualquer que seja, e dos seus seguidores, é essa ideia de querer ser puro. E às vezes a gente pensa assim, eu já estou colocando, olha, a paciência inicial não vem da pureza, não. A paciência vem da vingança no início.
depois a gente transforma. E aí a pessoa fica muito angustiada, porque ela percebe, por exemplo, que tem pensamentos, como todos nós, que ela não gostaria de ter. Ela tem vontade de se vingar, muitas vezes, mas algo que ela aprendeu faz com que ela freie, né, essa vontade de vingança, e esse freio já é uma virtude, né? Já é um freio virtuoso, já é um processo evolutivo, porque a gente já está saindo daquela barbárie, de um processo mais de psicopatia, talvez, em alguns momentos, para um freio. Só que nós, religiosos, que somos apressados, né? Queremos comer o bolo assim que ele sai do forno e queimar a língua, a gente não tem paciência para esperar a nossa transformação. Então, nesse momento atual, meu, do Sérgio, de todos nós, há uma mistura. E essa ideia de pureza, às vezes, dificulta a aquisição, porque a gente quer ir muito rápido e a gente sabe na nossa intimidade que a gente não é isso tudo que a gente gostaria, mas também sabe na intimidade que já não é tão perturbado assim como antes. Então, esse meio termo, né, Sérgio, eu acho que é um caminho de muita angústia. Queria ver o que tu pensa aí sobre isso. Acho interessante a ideia, Leonardo, porque um equívoco que temos no nosso meio, e não apenas no nosso meio, mas nos ambientes religiosos em geral, é de que trabalhar com virtude seria uma espécie de um trabalho de linha direta com uma santificação apressada. Um processo de santificação. Desenvolvimento de virtude não tem a ver com santificação. Até porque quem quer se melhorar não está preocupado em ser santo. Quem está se preocupado em melhorar está se ocupando de se conhecer. E o primeiro passo para se conhecer, nós veremos na sequência do nosso estudo, é se conhecer nos seus aspectos humanos. E nós, enquanto humanos, nós estamos muito mais próximos da animalidade, da instintividade, do que da angelitude, que é algo completamente desconhecido para nós. Então, o primeiro passo no desenvolvimento das virtudes é olhar para a sua humanidade. Nós veremos no nosso próximo encontro qual é o nome desta virtude, que dá origem à palavra humanidade. Portanto, o que você traz é muito interessante, a ideia da vingança. Eu fiquei pensando, a vingança está radicada na agressividade. Ela está a ser assim, assentada nos aspectos agressivos, que são naturais, que são instintuais. Quando uma pessoa está muito propícia à vingança, ela está lidando com conflitos internos que precisam ser olhados, precisam ser vistos. O que está mal na vida da pessoa? Por que ela é tão agressiva e tão propícia ao revide? Aonde que ela se sente tão atingida, tão machucada, tão ferida, que lhe seja uma resposta imediata à vingança? Se ela não olhar para isso, desenvolver virtude é um verniz. A pessoa pode ir para um centro espírita, aplicar passe, se transformar em palestrante espírita e continuar se sentindo sujeita a um movimento de vingança. Então, ela tenta começar pelo fim. E aí faz muito sentido a ideia da paciência. Paciência como a capacidade de ser honesto consigo mesmo, de poder transitar do início de um processo de autoconhecimento até atingir outros estados mais avançados. Se nós olharmos a vida de Jesus, nós encontraremos um ensinamento de paciência o tempo todo. A começar pelo tempo que ele levou para começar a divulgar o seu evangelho. Jesus viveu 33 anos. E ele começou o seu trabalho de divulgação aos 30. Significa que ele ficou 30 anos em contato direto com a família. Ele não saiu fazendo palestras aos 15, né? Não. Quando ele estava lá com os doutores do templo, lá na adolescência dele, a mãe deles perceberam que ele tinha um talento enorme, ele foi recomendado e ele percebeu que não era chegado o momento dele. Ele precisava de um tempo com a família, ele precisava de um tempo de maturação, ele precisava trabalhar na carpintaria com o pai dele, ele precisava conviver com aquela mãe amorosa,
Ele precisou ficar 30 anos no anonimato. Isso é tão interessante, né? A paciência do Uhum. anonimato, a paciência do anonimato. Olha que coisa difícil nos nossos dias, os dias do acesso à fama rápido da internet, dos likes. Jesus, se tivesse hoje em dia, será que ele teria Instagram? Ou ele se apresentaria de um outro jeito, ou ele já está se apresentando de um outro jeito para nós, nos convidando a percorrermos caminhos mais verdadeiros, menos superficiais, a termos mais paciência com as conquistas verdadeiras. O fato é que quando chega aos 30 anos de idade, Jesus então sai. E ele sai não esbravejando, ele sai falando na beira dos lagos, junto com os pescadores, com as pessoas simples. Ele não tem pressa, a fala dele é calma, ele fala para quem quer ouvir, ele contagia pelo exemplo, ele tem uma fala amorosa que desarma qualquer espírito de animosidade. Que ensinamento é esse? Que pedagogia é essa? Cuja virtude não é uma fala, a virtude torna-se uma vivência consistente de alguém que se mistura com o povo e que de tão grande que é, às vezes parece ser muito parecido com o mais simples de todos. Que homem é esse que nos fala de virtudes? Nós não sabemos o que é isso. No máximo, a gente consegue fazer alguns estudos aproximados e tentar chegar perto. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A humildade, escrever sobre essas coisas, analisar essas coisas, me parece que precisa ser um exercício de humildade daqueles que analisam, e aqui a gente está no papel de analisador, eventualmente no papel de escritor, né? No caso o Sérgio quando escreve, de entender que, olha, a gente não tem como saber a angelitude, eu acho importante frisar isso. A gente simplesmente não sabe, e aí por isso que é mais fácil de escrever, digamos, até quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo em que ele vai falar das muitas moradas, é mais fácil a descrição dos planetas mais, assim, aquém, né? Quando começa a chegar no planeta de regeneração, começa a gente ficar com uma certa confusão de conceitos, porque a gente imagina a regeneração como um oásis, ou então como já, digamos, a praia como um todo, né? E na verdade é só um lampejo. Então começa a ficar difícil você imaginar como é que é um mundo celeste. Como é que é a matéria no mundo celeste? São coisas que é difícil de a gente conceber mesmo. Então, nesse sentido, a própria virtude na sua totalidade, né, o homem de bem na sua totalidade, né, a perfeição na sua totalidade, a gente apenas tem uma ideia genérica e provavelmente muito distante do que é, simplesmente porque nós não o somos, né? E esse é um ponto interessante. Por isso que a gente vai, na próxima vez, começar com a humildade, né? Que é a virtude basilar, porque está na base da construção de Isso. outras virtudes. Sem ela não dá para você desenvolver nada, né? Até como diz o Evangelho, seria sem ela você tem um simulacro. Aí vem a ideia da virtude falsier, da aparência da virtude. Sim, Isso não sim. quer dizer, pessoal, que a gente não está falando do comportamento, porque é muito mais fácil mudar um comportamento, né, do que você mudar a sua entranha totalmente. Mas é só ter a consciência de que o comportamento por si só não é o único parâmetro quando você aprofunda o conceito de virtude. E aí eu queria trazer a ideia de Aristóteles, mais uma vez, que você coloca no livro, mas toda vez que a gente fala de virtude, não tem como a gente não colocar por um ponto, porque a filosofia antiga era uma filosofia prática, né? Até o Pierre Hadot, um filósofo francês, ele coloca que a filosofia antiga era um exercício espiritual, porque não tinha sentido uma filosofia apenas especulativa, era uma filosofia, de certa forma, até prescritiva, no sentido de orientar uma mudança de vida. Não dá para a gente entender Sócrates fazendo uma filosofia sem um estilo de vida congruente. Não dá para entender Platão, não dá para entender Aristóteles, não dá para entender os helenistas sem um estilo de vida. Então, nesse sentido, um dos temas principais que eles estudaram foram as virtudes em si.
E aí você vai ter vários livros de Platão, por exemplo, que vai ser o que é a temperança, o que é a virtude em si, vai tentar conceituar, e o diálogo socrático era para tentar chegar num consenso do que seria essa tal virtude. E Aristóteles depois vai dizer que a virtude resulta da justa medida de cada ação. Então a virtude como tendo uma ideia de meio, né, de equilíbrio e, mais uma vez, da ação. E quando ele vai analisar a virtude, ele vai automaticamente analisar também o prazer. E vai dizer, olha, é importante nos cuidarmos dos excessos e sermos moderados em todas as coisas, especialmente nos prazeres. Não se deve, eu estou lendo uma parte do Ética Nicômaco, portanto, combater o prazer, pois ele torna colorida a nossa vida. Deve-se determinar-lhe o justo uso. Então, esse é um ponto importante porque, geralmente, quando você pensa em vida virtuosa, virtude, a gente pensa logo numa coisa chata, numa vida chata, uma vida boring, entediante, né, que não tem colorido, que não tem prazer. E o Aristóteles vai desmentir essa ideia. Não é que você não vai ter o prazer está embutido, uma alegria, né? A emoção está embutida, mas no sentido do equilíbrio, né? Na psicologia, e aí vem um ponto, os filósofos, eles entram em cena e ao lado deles existiam os sofistas. E os sofistas diziam que tudo era possível ensinar. Era muito mais preocupado em convencer, eram os reis, né, na arte do convencimento, enquanto o filósofo e Sócrates, o principal combatedor ali, era muito mais vinculado não a convencer apenas, mas em ser. Óbvio que ele usava o convencimento também, mas a preocupação, sobretudo, era ser. E aí travaram-se várias batalhas. Alguns livros de Platão, como Gorgias, né, Protágoras, alguns livros de Platão são diálogos, né, provavelmente fictícios ali, de Sócrates com uns desses sofistas famosos. E essa é a ideia central, a ideia de que as virtudes existem e os sofistas diziam que não, a virtude é apenas um simulacro, é apenas um convencimento. E os filósofos não, olha, a virtude existe, ela tem uma existência na natureza, agora a gente precisa, digamos, cultivá-la, né? A gente precisa se apropriar dela. A ideia que você encontra no estoicismo, né, de que as coisas na natureza vêm para o bem, vêm para o bom, e se a gente não entende é porque a nossa razão é que está limitada, justamente por essa limitação que a gente tem. Então esse é um ponto crucial, né? Existe ou não existe? É apenas um simulacro ou tem uma essência? E mais do que isso, que aí acho que é um ponto importante de diferença de visões da psicologia, né? Ou seja, é possível de fato treinar, é possível de fato cultivar, é possível de fato desenvolver uma virtude saindo do campo da filosofia, como a gente está colocando, mas no campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. A gente tem uma linha que eu gosto muito chamada psicologia positiva, que estuda muito esse campo. O termo às vezes é um pouco confuso, porque pode dar a ideia de que é positividade tóxica, mas é o campo da psicologia que se desdobra nos estudos das forças de caráter, ou seja, as virtudes, que são elementos das virtudes. E aí dá para desenvolver ou não? Como é que é essa visão dentro da psicologia, até a tua perspectiva mesmo, dentro da tua experiência prática de vida e de clínico, né? Eu penso que sim, eu penso que quando a filosofia se debruça sobre essa temática, ela vai contar mais adiante com aquilo que em psicanálise nós vamos estudar a partir do que Freud se propôs a olhar no que nasce nos instintos, daquilo que nós temos de mais autêntico em nós, sabe? A nossa instintividade, que já está constituída. Tanto que a psicanálise, ela nasce a partir de uma ideia corporal, né? Daquilo que a mente se constitui a partir do corpo, do soma, da instintividade, e tudo aquilo que a instintividade ameaça ao mundo psíquico, ao aparelho psíquico, ela pode ser reprimida, né? O inconsciente. Então, esse distanciamento da instintividade, das pulsões, pode nos levar aos conflitos e à construção de uma falsa moral, de uma falsa
de um falso contexto de virtude. Então, eu penso que aquilo que antes era apenas um conceito teórico, hoje começa a poder ser compreendido como uma construção autêntica do ser humano a partir daquilo que ele realmente é, daquilo que é ser. É por isso que virtude não pode deixar de lado os elementos pulsionais, os instintos, aquilo que nós temos do humano em nós. Se isso ficar de lado, isso passa a ser uma teoria, passa a ser vamos dizer assim, um passeio em ideias deliciosas. Para ser virtude realmente, é preciso que tenha contato com a humanidade, tenha contato. E o que nós temos de mais humano? É a nossa vida instintual. Passa pela sexualidade, passa pela agressividade, e tudo isso precisa ser conhecido minimamente, né? Eu preciso conhecer minimamente em mim o que representam os meus impulsos, as minhas pulsões, onde é que estão os meus contextos mais primários. Primário não significa de que seja uma coisa que precise ser abolida. Essa é uma ideia equivocada que nós temos no nosso meio. O desenvolvimento moral passaria por um conceito de que nós temos que deixar de ser quem somos para ser algo diferente do que somos. O conceito de espírita diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Léo, eu gosto muito do termo transformação. Eu acho ele muito diferente do termo reforma, que se tornou mais comum no nosso meio. Uhum. Reforma é completamente diferente de transformação. Reforma traz a ideia de negar o que se é e ser alguém diferente. Quando a gente reforma uma casa, nós desfazemos o antigo e colocamos algo novo. Por exemplo, um móvel, uma estrutura. Quando a gente não quer mais aquilo, a gente tira, se desfaz e coloca algo novo. Então faz uma reforma numa casa, modifica a estrutura de uma casa, fez uma reforma. Mas transformação é diferente. Nós aproveitamos o antigo e transformamos em algo novo. Né? Na reforma, então, do ser seria assim: é não ser mais o que se é. E na transformação é ser mais do que se é. É completamente diferente. Eu continuo sendo o que eu era e amplio. Isso é transformação. Reforma é assim: eu deixo de ser o que eu sou, o que é impossível, e vou ser algo diferente. O espiritismo tem afinidade com transformação e não com reforma. Né? Pode parecer uma questão de palavras, mas não é. Na transformação, ao aproveitamento do que foi conquistado até então. Na reforma, se descarta o que se tem para adquirir uma coisa nova. Na reforma, se perde. Na transformação, se aproveita. Certo? Eu acho que não é só uma coisa semântica. Vou pegar, interromper o raciocínio para colocar uma ideia de que na transformação há um alto amor, né? A reforma é uma ideia de negação, uma ideia de que, olha, tudo que eu era totalmente errado, e aí se você acha que é totalmente errado, você não ama, você não acolhe. Exatamente. Você nega. Você nega. E aí você entra no processo. Isso. Esse é um conceito fundamental para quem quer entender, vamos dizer assim, se quiser unir psicologia com filosofia espírita, e com o processo de autotransformação, precisa olhar para isso aí. Se não olhar, nega, é negação. É processo de santificação falso. Falso. Apressado, né? Se olhar a questão 75 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha que interessante. Porque uma colocação que a gente tem no nosso meio é assim: o ser virtuoso é aquele que deixa de lado os instintos e vai para uma vida moral onde ele deixa de ser instintual. Kardec faz essa pergunta para os espíritos: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem na medida que crescem as intelectuais? Resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre,
mas o homem o despreza, o ser humano, né? O despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Vejam só. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Gente, instinto não é mal. Instinto é como um cavalo. É como um cavalo. A gente pode montar num cavalo e ser conduzido pelo cavalo. Mas eu posso dominá-lo, adestrá-lo e fazer com que ele me conduza onde eu quiser. Eu utilizo essa força instintual na direção de um processo aonde outras estruturas se somam ao instinto, mas não de que ele deixe de existir. Isso é muito importante, Léo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que acha assim, que tem que deixar de ter sexualidade, que tem que ser bonzinho, que tem que falar manso, para parecer virtuoso. Isso não é virtude. Isso é formação reativa. Isso é muito perigoso. Porque este retorno depois da agressividade virá de uma maneira que a pessoa precisará provavelmente buscar ajuda psicológica, enfim, para se encontrar a si mesmo. Né? Por aí adiante. Virtude combina com estas forças primárias que fazem parte de nós. Né? E nós pegaremos no decorrer do nosso estudo muitos exemplos disso. Grandes exemplos bíblicos. Né? Aliás, Jesus foi buscar seres muito ligados ao humano para poderem serem os grandes apóstolos do seu evangelho. Ou seja, você dava o exemplo e eu vou pegar o exemplo aqui desse pequeno estúdio. A gente tem aqui alguns violões, uma guitarra, tem aqui embaixo uma bateria e a música é assim. Uma coisa sou eu compor uma música, né? Como eu sou um cara que faz música, mas não sou um gênio da música, então tenho que usar muito do meu intelecto, da minha razão, para botar os acordes corretos, fazer a partitura correta. Certamente, se quem é genial, né, o Mozart, claro, é uma coisa meio quase de pensar como musicalmente, então é diferente. Mas quando eu estou iniciando a tocar uma música nova, é muito racional, é muito cerebral, é muito pensar, porque eu estou tendo que aprender lá os toques da bateria. Quando você vai lá e começa a aprender a tocar, é impressionante. E eu tenho feito hoje em dia bateria, assim, aprendendo um novo instrumento, que sempre estudei violão, eu vou pegar a bateria. E é interessante como a bateria tem essa coisa instintiva. Várias vezes, Sérgio, me vejo fechando os olhos e seguindo o ritmo, sabe? E às vezes que eu mais acerto é quando eu deixo me penetrar pela música. Então essa coisa do instinto guiando para um acerto, eu vejo muito presente nas artes, muito presente na música. Uma coisa é você analisar uma música, né? Sei lá, um analista de uma música, um crítico musical. Você vai usar muito a razão e às vezes fica até chato, né? A gente para usar um termo psicanalítico, racionaliza tanto que perde a espontaneidade. O instinto também dá uma ideia de espontaneidade, de uma vivência espontânea. E aí eu acho interessante a música, porque ninguém vai dizer que uma música é algo perturbado, né? Digamos assim, uma música bem feita, é algo das trevas. Mas para poder fazer algo de bom, você tem que se deixar penetrar pela música. E quando você está tocando em grupo, é diferente. Quando você vai, sei lá, eu e o Sérgio fomos combinar de tocar. Eu tenho que escutá-lo, tenho que senti-lo para poder entrar num compasso. Então, é muito interessante essa ideia que está aí espírita, né? É bom que você pegue uma fonte espírita para que a gente pense, isso aí não é... São dois psiquiatras psiquiatrizando demais o negócio, né? Psicologizando demais o negócio, mas é fazendo pontes. E nessas pontes aí, Sérgio, eu queria colocar uma análise, né? Eu e você nos começamos cedo a estar nessa posição de palestrantes, de trabalhadores, de divulgadores do bem. E eu fico imaginando que, assim como eu, você passou por conflitos, né? De perceber que, poxa, eu não sou totalmente isso que eu queria ser,
né? E eventualmente até querer deixar de fazer o trabalho, né? Porque a ideia de que a gente só pode fazer já estando pronto, né? E na verdade a gente vai se prontificando na medida que a gente se prontifica para o trabalho. Mas eu acho interessante e perigoso, né? Pelo menos melindroso ou delicado, essa superexposição e às vezes essa superestimação que se faz do trabalhador espírita, especialmente aquele que tem uma facilidade de fala. O fato de o Sérgio falar bem, né? O fato de eu ter alguma facilidade de falar, não diz nada além do que o fato de eu ter facilidade de falar. Apenas isso. Agora, algo além disso vai depender da minha trajetória. Reconhece-se a árvore pelo fruto. E eu acho que esse é um ponto que toca nevrálgico, né, dentro da nossa seara espírita, e que a gente tem que ter muito cuidado, né, muita cautela, muita paciência, e cada um que está trabalhando, né, porque, olha, o público assistir e, a partir disso, haver uma superestimação do que você é enquanto trabalhador, especialmente se você consegue se articular melhor na fala, o público está no direito dele, né? Na fantasia dele, no desejo de expectativa dele, né? Agora, o fato de eu acreditar, aí é uma questão já minha, eu acreditar integralmente e me vestir dessa supermissão que eventualmente eu não tenho a mínima condição de assumir nessa proporção que me colocam. Então, acho que é um ponto interessante, né, Sérgio? Olha, eu acho que isso é central, né, Léo? Outro dia uma pessoa me disse assim, Sérgio, você já se deu conta que você já recitou o Sermão da Montanha mais vezes que Jesus? Sim, porque cada palestra que eu falo sobre isso, eu recito, bem-aventurados. E aí eu me dei conta que, assim, olha o que foi me dito, né? Que Jesus precisou falar uma vez só e ficou gravado para sempre. Talvez, já fazendo um spoiler do nosso próximo encontro, que é sobre humildade, eu diria assim: o primeiro passo da humildade é a gente reconhecer a própria vaidade. Se a gente não reconhecer onde é que está a própria vaidade, pode esquecer que o resto já vai começar errado. É que nem abotoar errado o botão da camisa, tentar ajeitar os outros. Se o primeiro foi colocado errado, vai errado até o fim. Então eu diria para ti assim, que esse é um exercício permanente que tem que ser feito. Né? Onde é que está a minha vaidade? Né? Onde é que ela está? Onde é que eu estou usando de alguma coisa que é mais narcísico para poder me enganar e achar que eu estou tentando, que eu já estou sendo melhor do que sou? Então, assim, eu acho que esse é um exercício fundamental. Não importa que as pessoas nos idolatrem, nos admirem, importa é que a gente não acredite nisso. Importa é que a gente saiba que isso aí é uma ilusão. Que a idealização é um processo humano, a pessoa olhar e dizer, mas eu gostaria de ser como você já é alguém que está amparado, você já atingiu patamares mais elevados. E a gente, o perigo é acreditar nisso. Na verdade, nós não temos essa condição. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos, ainda mais quem tem esta propensão a ser palestrante, a ser trabalhador. Nós somos os mais sujeitos, vamos dizer assim, aos riscos narcísicos do deslize narcísico da cegueira, porque o narcisismo é aquela coisa assim, que ela é boa quando nos traz para a autoestima, mas ela é perigosíssima quando ela se torna um espelho onde a gente só consegue enxergar o que está vendo, que é a própria imagem. Então, esse trabalho é um trabalho fundamental. Né? Eu penso, e aí colocando algo, compartilhando, né, algo pessoal, eu sempre fico de olho, Sérgio, no excesso, né? Pegando até essa questão da virtude aristotélica como a justa medida, ou seja, o equilíbrio, me parece que quando eu estou numa consequência, né? E aí eu digo, pensando em analisar-me a mim mesmo, que a gente tem que pegar intuições, insights, que às vezes a gente só pega insights analisando o próprio comportamento ou analisando a própria urgência, sabe? Quando está muito excessivo, sabe? Muito urgente, muito demais no ponto, eu começo a ficar assim, será que é realmente o trabalho ou o trabalhador que quer
digamos assim, atender às suas Sim. feridas, né, narcísicas e cicatrizar logo, sabe? Evoluir logo. Porque eu acho que tem assim, quem começa fazendo um trabalho cedo, biologicamente falando, reencarna com um pendor de urgência, do tipo, poxa, eu não aproveitei bem as minhas outras existências, ou não aproveitei tanto bem quanto eu queria, e a gente faz um pedido para começar logo. E às vezes, especialmente quando se começa na juventude, né, na mocidade, biologicamente falando, a juventude é intensa em tudo. E às vezes essa intensidade fala também de um passado, a necessidade de aproveitar o tempo. Então veja, o que o Sérgio e eu estamos colocando não é um comodismo, sabe, não fazer nada, fazer quase parando as coisas, mas é ficar de olho na pressa, né? O Sim, apressado também do ditado popular come cru, né? sim. E uma evolução crua não tem sabor, né? Uma evolução que não está bem passada não fica tão adequada assim. Então acho que Porque ela essa vira, porque ela vira um discurso, né, Léo? Ela não é ela não passa a ser uma expressão autêntica, né? uhum, Na verdade, quando a gente está mais preocupado com uma fala, nós não estamos em contato com a nossa identidade mais verdadeira, né? Que é o uhum, ser. E aí entramos naquele perigo do parecer. Né? uhum, Parecer. Então eu me identifico com alguma figura que eu admiro e tento fazer igual. Nesse momento que eu tento ser parecido com alguém, eu me distancio de mim, porque eu tenho uma identidade própria, eu preciso entrar em contato com essa identidade, seja ela como for. Então, quando você fala da justa medida, acho que tem muito sentido, né? Qual é a minha medida? Qual é o meu ponto? É daquele que fica sentado sem fazer nada? Não, mas é daquele que tenta fazer mais do que pode? Bom, então aí eu tenho que olhar para mim, ver quais são os meus pendores, quais são as minhas possibilidades, com que talentos eu fui para essa viagem, se eu fui com um, se eu fui com dois, se eu fui com cinco, quantos eu tenho? Se durante a vida a gente flutua dessas possibilidades também, né? Então, essa é uhum, uma tarefa para a vida toda. É uma tarefa para a vida toda. Às vezes a gente é preciso. Às vezes, Léo, eu te falo por mim, assim, uhum. às vezes eu tiro o pé. Às vezes eu vejo assim, olha, eu estou num período que agora eu posso contribuir mais. Às vezes eu penso, não, agora acho que seria forçar a barra, acho que aí já estou. Sabe? Então, essa autopercepção de saber quando está sendo natural, quando está sendo verdadeiro, quando está sendo forçado, isso é um exercício de exame permanente que tem que ser sendo feito, porque cada vez que passa o tempo, a gente se percebe, a gente é diferente, a gente nunca é o mesmo, nós sempre vamos nos transformando também, e esses exames precisam ser feitos até para sempre, né? Ô, Sérgio, eu vou fazer então uma pergunta nessa perspectiva. O Sérgio, jovem espírita, o Sérgio trabalhador, o Sérgio hoje pai, né, de família, filhos Uhum. já crescidos, né? O que é que você olharia para trás e falaria para o Sérgio jovenzinho começando com olho ardente de ajudar, de contribuir, de fazer algo diferente? O que é que você falaria para esse Sérgio? Vai com calma, vai com calma. O Sérgio, lá de trás, quando começou a trabalhar no Espiritismo, o Sérgio olhou para as palestras do Divaldo e disse assim: Nossa, ele decorou o livro dos Espíritos. Divaldo, eu achava encantador aquele negócio. Divaldo dizia assim: na pergunta 745 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mentores espirituais. Eu ficava encantado, velho. Como é que ele sabe de cabeça a pergunta 745? E aí eu pensei assim: eu vou fazer igual, eu vou decorar o livro dos Espíritos também, vou fazer igualzinho. Vou ser o substituto do Divaldo. Quando eu cheguei na 11ª, eu comecei a trocar as questões. Eu digo assim: não vou tentar ser Divaldo, vou tentar ser eu mesmo. E eu venho tentando ser eu mesmo até hoje. Isso leva um tempo, porque quando a gente olha para trás e não consegue algumas metas que a gente imagina que são os ideais, a gente se frustra. Então, quando eu olho para trás, eu digo assim: poxa, quanta frustração desnecessária, quanta bobagem de achar que eu seria melhor se eu fosse de um jeito X ou de um outro modo, eu seria uma pessoa melhor.
Então, eu diria para o Sérgio mais jovem, assim, cara, faz aquilo que está dentro do alcance e vamos indo, porque quando tiver 58, como eu tenho agora, eu vou dizer assim, nossa, eu estou recém começando. É, pois é, esse é um exercício que jogar aqui é o exercício, que é um exercício que eu faço comigo, né? Provavelmente quando eu tiver com 58, daqui a 21 anos, eu vou fazer novamente esse exercício, mas olhando hoje, com 37, para o cara de 13, sabe? Para o adolescente de 17, eu basicamente chego nessa mesma resposta. A gente nunca conversou isso entre nós, né? Mas de vez em quando eu faço esse exercício e eu falo basicamente a mesma coisa, tipo, olha, não para de fazer, continua fazendo, mas vai com calma, tudo no seu tempo. Tem coisas que você achava que precisava fazer e nunca vai chegar nas tuas mãos. Tem outras que você nem imaginava que tinha condições e chega na tua mão. Vai com tempo, vai com calma, né? Fica aberto. Sim. Eu fiz esse exercício na rede social, né? E até fiz recentemente aqui no nosso programa uma fala dessa, Sérgio, sobre humildade em tempos de redes sociais. Como é que a gente pode desenvolver humildade e, ao mesmo tempo, usar essa ferramenta? Houve um momento que eu tive um medo, né? Porque, apesar de ser da minha geração, era diferente. Não tinha YouTube quando eu comecei a fazer palestra, era muito mais lento o negócio. E eu acho que é bem interessante o exercício do anonimato, começar devagar e um pouco mais anônimo ali para aquela região, para aquela cidade, sabe? Do que você se expor muito rápido. Mas, enfim, cada geração tem um seu dilema, né? Quando começaram as redes sociais do perfil, eu tive uma certa dificuldade, até porque usei inicialmente, tive algumas calúnias que foram usadas, e eu fiquei, fui para o caminho também de não usar. E aí acho que nesse momento, não foi na pandemia, a pandemia foi mais evidente o meu uso, mas eu já vinha aos poucos testando, me familiarizando com o negócio, sabe? E eu me lembro que eu fiz uma pergunta para a filha de um psiquiatra que tem um contato no mundo espiritual e admiro muito, e eu queria saber assim, olha, tu acha que teu pai, se fosse nos dias de hoje, usaria a rede social? E ela me deu uma resposta muito boa. Assim, olha, eu não tenho dúvida que meu pai, sendo à frente do tempo como ele era de fato uma figura extraordinária do ponto de vista profissional e humano, ela falou assim, eu não tenho dúvida que ele não deixaria de usar, né? Ele usaria essa ferramenta. Então, acho que é importante a gente frisar esse ponto nos finalmente aqui da nossa conversa, que não é demonizando o meio que se faz para poder se chegar na divulgação. Afinal, nós estamos usando agora esse meio e como é fantástico, né, a gente poder, por exemplo, estar aqui fazendo essa conexão, né, Recife, Pelotas, a partir da rede social, coisa que fazia-se bem menos quando era no presencial. Mas a necessidade da cautela, da paciência, do exame, do autoexame, da reflexão e do diálogo, né? Acho muito interessante, Sérgio, a possibilidade de você estar aqui conosco, porque a gente sempre fala nos programas muito só, né? Particularmente, a gente, na rede social, eu sei que eu falo para mais pessoas, a visualização é muito maior do que uma palestra presencial, porque imagine, você conseguir juntar 4.000 pessoas no evento presencial é uma coisa enorme, né? Claro. E na rede social é um número meio que natural aqui dos programas, com 3 dias, com 4 dias. Mas, ao mesmo tempo, a gente só vê a gente mesmo. Hoje eu estou vendo a mim e estou vendo o Sérgio. Então é curioso como é um pouco solitário desse trabalho que chega a mais pessoas. E essa solidão também às vezes pode ter dificuldade de a gente fazer uma certa autocrítica, né? Porque quando também está no presencial, tem ali o Sérgio viu, vai me dar um toque, feito uma palestra que fiz, um colega mais experimentado, olha, Léo, acho que esse ponto aqui poderia ser assim, assado. E às vezes na rede social também nós não temos essa oportunidade de uma polda ou de um feedback, né? Eventualmente fica difícil pelo excesso de produção. Então, eu acho que um trabalho como esse que a gente está fazendo, Léo, ele é muito interessante porque ele propicia
mais reflexão. Porque um dos riscos do trabalho excessivo nas redes sociais é a superficialização. As pessoas muitas vezes se acostumam com respostas prontas, com raciocínios já feitos, com tentativas de soluções empacotadas, na verdade, o que a gente pode, como espíritas, é fazer jus àquilo que Kardec nos propôs, que é um trabalho reflexivo, de entendimento, de aprofundamento. Eu espero que a gente consiga fazer isso aqui nesse espaço, né? Pegando ponto por ponto e tentarmos aprofundar o máximo possível, porque eu tenho certeza que quem está nos ouvindo nesse momento pode ficar com uma série de perguntas. Isso é muito bom, sair daqui com perguntas novas, com novas indagações. Este é o trabalho do que a gente possa oferecer de mais valioso dentro de uma ideia espírita, que é a capacidade da pessoa olhar para dentro e tentar achar suas próprias respostas e os caminhos que sejam mais adequados para si. Já dou, então, encerrando o nosso encontro de hoje, o convite para que na última terça de abril nós estejamos juntos, mais uma vez aqui com o nosso amigo Sérgio Lopes, para poder nos debruçar agora na primeira bem-aventurança, né, que é bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, começando pela primeira virtude que a gente acabou falando aqui, porque não tem como, que é a virtude da humildade, a virtude que nos fala da nossa humanidade, né, desse humus que faz a terra ficar fértil. E a gente vai começando com essa bem-aventurança, com essa virtude, e vai se desdobrando a cada mês num dos capítulos. Então fica o convite também para conhecer essa obra. Eu posso fazer a divulgação com tranquilidade, não é uma obra minha, então fico até mais tranquilo de fazer a divulgação. A obra é bastante boa porque ela é objetiva e traz, né, reflexões de fontes espíritas, com fontes da psicologia, com fontes da filosofia, algumas coisas da pedagogia também, tem algumas fontes pedagógicas, e faz um entrelaçamento, né, que não fica maçante a leitura, porque é muito objetiva, e ao mesmo tempo não cai na superficialidade, né? É a introdução, mas uma introdução muito bem feita, e a gente aqui vai, ao longo desses meses, inclusive, estar juntos. Então divulga aí para as pessoas, para que a gente possa estar nesse encontro, para que a gente possa fazer o anseio, né, falado pelo Olavo Bilac na Via Láctea, de a gente poder um dia ouvir e entender as estrelas no seu pleno entendimento, que só o amor nos possibilita. Sérgio, muito obrigado. Até então a próxima. Fiquemos todos em paz. Eu agradeço. Eu só aproveito rapidamente para dizer que esta obra, o Código do Monte, ela é totalmente revertida, os recursos angariados, para a federação, para o trabalho da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Os direitos autorais foram todos doados, tá? Eu não ganho nada pessoalmente de valor monetário com essa obra. E também dizer que ela está esgotada, mas agora no mês de abril vai sair uma nova edição pela editora da Ferges. Para quem tiver interesse de adquirir, pode fazer contato com a editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e adquirir o livro O Código do Monte. Um ótimo adendo até para aqueles que não sabem, né? De fato, nossos direitos, em geral, todos nós doamos. Isso é muito importante de ser não só feito, mas falado. Isso aí fica bem claro. E fica aí a divulgação. Espero que venha mesmo a nova edição, que vale a pena. Um abraço, então, Sérgio. Um abraço para todos. Até a próxima. Abraços.